Oiê, tudo bem? Esse vídeo é ouro puro para você que está começando a produzir conteúdo para as redes sociais e também vai ser muito útil para você que não tem uma equipe gigante para te ajudar nessa produção de conteúdo e depende grande parte das suas próprias mãos. Fica comigo nesse vídeo porque eu passei pelo que você está passando, eu estou passando pelo que você está passando e eu tenho certeza que esse vídeo pode ser muito útil para você. Hoje aqui eu vou falar 5 coisas que eu estudaria se eu estivesse começando a produzir conteúdo para as redes sociais. Presta atenção, porque cada uma delas fez grande parte da minha jornada e eu tenho quase certeza que você está passando pela mesma coisa que eu. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever neste canal para receber mais vídeos como esse, onde você vai encontrar diversas ferramentas para te ajudar a desenvolver as suas ideias, os seus projetos, aprender sobre marketing digital, aprender sobre marketing e estratégias de negócio. Está pronto? Então vamos lá. Esse vídeo eu quero que seja muito uma conversa e que seja muito informal, de amiga para amiga. Eu listei algumas coisas aqui no meu caderninho e eu vou passar com vocês cada coisa que eu acho super importante você ter este conhecimento se você quer produzir um bom conteúdo para as redes sociais. E o primeiro conhecimento, sem dúvida, é organização pessoal. Eu falo isso por conta de diversos motivos, mas o primeiro dele é que se você já não tem uma organização pessoal, estudar sobre isso vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Eu acho que esse tópico nunca vai ser algo desperdiçado, nunca vai ser um tempo desperdiçado de estudo. E aqui eu me aprofundo mais ainda para falar sobre aplicativos e ferramentas de organização pessoal. Eu, por exemplo, utilizo o Notion, eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos daqui. Ele de longe foi o aplicativo que mais se deu bem comigo. Mas eu já usei por diversos momentos o Trello, o Google Drive e diversos outros, e o Notion eu achei como o mais completo e o mais abrangente para diversas funções e não só para a produção de conteúdo. Então procure aprender sobre isso. Procure aprender sobre como você pode se organizar as suas tarefas, as suas pendências, as suas finanças, como que o seu dinheiro entra e sai, porque tudo isso, querendo ou não, está ligado à sua produção de conteúdo. Estude com calma, veja ferramentas, veja sites. Se você quer uma agenda física, veja como que você pode organizar a sua agenda, como que você pode organizar suas anotações, as suas pendências, como que você pode estruturar suas ideias e onde você pode fazer isso. Tenha um processo muito bem claro e definido de como que você pode se organizar, porque quando você começa a produzir conteúdo para as redes sociais, você percebe que, primeiro, não é só uma rede social. São várias redes sociais. E cada rede social tem a sua própria característica. A forma como eu me organizo aqui para o YouTube não é a mesma forma como eu me organizo para o Instagram, para o TikTok, para o LinkedIn. Cada rede social tem a sua própria característica, o que me obriga a me organizar de uma forma diferente para cada uma delas. O Instagram, por exemplo, é muita coisa e é muito rápido. São vídeos curtos, mas são vídeos que eu gosto de trabalhar de uma forma muito elaborada. Então eu preciso escrever mais roteiros de vídeos, por exemplo. E os processos também são maiores. Aqui para o YouTube é diferente, porque eu tenho um conteúdo mais profundo. Então a parte de roteirização acaba sendo menos roteiros, mas com um conteúdo mais profundo em cada um deles. No meu Notion eu divido por cada rede social, em cada fase de conteúdo, onde eu aloco os meus roteiros são diferentes e tudo isso só foi permitido depois que eu tivesse um estudo um pouco mais aprofundado sobre organização pessoal. E hoje ter esse conhecimento não me permite surtar quando eu tenho muitas coisas para fazer, porque eu consigo ver de forma clara as minhas atividades, as minhas pendências, o que eu preciso resolver, e eu consigo alocando quando as coisas vão se encaminhando. Então estude sobre isso. Eu super recomendo o Notion. Ele é uma plataforma super profunda e abrangente, você consegue estilizar do seu jeito, e por conta disso, eu sempre aviso as pessoas que o Notion ele não é a plataforma mais fácil de usar. Ele tem muitas ferramentas, ele abrange muitas coisas e por isso você talvez precise ter um tempo maior de dedicação para aprender sobre ela. Mas quando você aprende, quando você consegue mexer nela, nossa, sua vida fica muito mais fácil. A segunda coisa que eu estudaria, sem dúvida, seria branding. E aqui vai branding de negócio, branding pessoal, qualquer coisa que envolva branding. Estude branding. Eu falo essa dica com todo o meu coração,
porque é alguma coisa que eu notei muito rápido quando eu comecei a produzir conteúdo. Eu fui atrás de pessoas, eu fui atrás de material, eu fui atrás de aprender sobre branding, e foi uma das melhores coisas que eu fiz. E além disso, é um conhecimento que eu percebo que as pessoas não vão atrás. Elas se contentam muito com o básico, mas se você estuda e aprende um pouco mais, você consegue se destacar de uma forma super avançada, além de te ajudar muito no seu dia a dia. E aqui eu dou uma dica super importante, que é sobre como construir um branding pessoal. Quando a gente fala sobre branding, e eu sempre falo isso nos meus vídeos, eu não estou falando aqui apenas de cor, de letra, de design, como fazer um post bonito no Canvas. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando muito além disso. Como que você constrói a percepção sua na cabeça das pessoas. E para fazer isso, é uma jornada muito complexa, que não é rápida, não é instantânea e que te exige investir em muitas coisas. Não estou falando só sobre dinheiro, estou falando muito mais sobre conhecimento. Que tipo de cor você pode usar para passar tais sentimentos e conceitos? Que tipo de tipografia você pode usar para parecer mais profissional, para parecer mais informal? Não sei qual que é o seu objetivo. Qual que é a linguagem que você pode usar? Como que você pode usar de todas essas ferramentas e elementos através de todas as plataformas para manter uma consistência? Como montar o seu branding book? Enfim, são muitas perguntas que você vai percebendo no decorrer dos seus estudos que precisam serem respondidas. Branding também é um conhecimento muito válido, mas que você não pode ter só no raso. Você precisa se dispor a aprender cada vez mais sobre branding para tornar o seu serviço profissional. A arte no Canva não resolve a sua vida se você não souber o que você está fazendo. A gente precisa desenvolver esse senso de dúvida e de entender por que eu estou fazendo cada coisa, por que eu uso tal elemento, por que eu uso tal cor nos meus vídeos. Cada coisa tem uma explicação e a gente precisa saber como lidar com elas e como gerenciar elas e não só ser alvo de decisões que as pessoas já fizeram. Para estudar sobre branding, eu super recomendo você conversar com pessoas que você conhece e que são muito boas de branding, são muito boas de design. Pergunta para elas quais cursos que elas fizeram, porque elas podem super te direcionar. Mas todo o meu conhecimento foi através de livros, de cursos que eu fiz pela internet, com pessoas que são referências na área de branding, e isso fez total diferença na minha carreira como produtora de conteúdo. Aqui neste canal eu dou várias dicas não só sobre produção de conteúdo, mas também eu dou várias dicas para você que está precisando de um auxílio em pensar no seu marketing digital, na sua estratégia digital, além de organizar suas ideias e como que você pode usar sua criatividade e as suas ideias da melhor forma. Então, se você não me segue, aproveita esse momento para me seguir aqui neste canal no YouTube e também nas minhas redes sociais. O link você está achando aqui na descrição, é só clicar e você vai me encontrar em outras redes sociais. Uma outra coisa muito legal é que eu também tenho uma newsletter. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal de como que você pode montar a sua newsletter com base na jornada que eu fiz para montar a minha própria newsletter. Você se inscreve na minha news clicando aqui embaixo também, estou deixando o link, e depois desse vídeo assiste um pouquinho sobre como você pode montar uma newsletter, que eu acho que vai ser um conteúdo super legal para você que está criando conteúdo para as redes sociais. A terceira coisa que eu estudaria, sem dúvida, é sobre algoritmo. Calma, respira, porque essa palavra pode ser muito cabulosa para você, mas o que eu quero dizer com algoritmo? Aqui eu estou falando basicamente sobre as características de cada plataforma. Quais conteúdos no Instagram são mais impulsionados e quais não, quais que funcionam e quais não, qual que é o tempo ideal de produção de conteúdo. Então, por exemplo, no YouTube Shorts, que são os Reels do YouTube, você precisa gravar vídeos de até 1 minuto. Enquanto no Instagram, os Reels são de 1 minuto e meio. Quais plataformas que funcionam para vídeos longos e quais não? Essas coisas são muito importantes a gente saber, porque isso vai te gerar vários caminhos. Você quer produzir conteúdos longos ou você quer produzir conteúdos curtos? Você quer conteúdos em texto ou você quer conteúdos em vídeos ou em áudio? O que você se sente mais confortável? Você não precisa estar em todas as plataformas possíveis e imaginárias, mas saber sobre a característica de cada uma delas, saber sobre esse algoritmo de cada uma delas é fundamental, porque você vai conseguir controlar o jogo ao invés de ser controlado por ele. Faz sentido? Porque para mim fez super sentido quando eu parei, abri o computador e eu pesquisei a característica de cada uma das plataformas, quais que eram os algoritmos envolvidos, e eu escrevi
no meu Notion o resultado dessa minha pesquisa, porque eu comecei a escrever os meus roteiros em cima dessas características. Que, por exemplo, eu sei que no Instagram eles valorizam vídeos muito dinâmicos e divertidos e interessantes, porque o Instagram é um lugar de entretenimento. Então eu parei de fazer vídeos monótonos, vídeos longos. Pro YouTube é a mesma coisa. O que dá certo pra cá e o que não dá certo pra cá. Você dedicar um tempo do seu dia, da sua semana para estudar sobre isso vai ser fundamental e vai te ajudar muito nos próximos passos. A quarta coisa que eu estudaria seria sobre estratégias digitais. Eu confesso que eu sou apaixonada por estratégia. Poderia falar sobre isso por muito tempo. Inclusive, as minhas mentorias partem muito sobre estratégias digitais. E eu super aconselho você a estudar sobre estratégias. Existem diversas formas de você ser um bom conhecedor de estratégias. Algumas análises, por exemplo, que eu te indico a estudar é a análise SWOT, que é a clássica. Você ter esse conhecimento de forças, fraquezas, oportunidades e desafios. É uma análise que olha muito para dentro, para você, para sua empresa, para o seu negócio, e também é uma análise que olha muito para fora, para o seu ambiente externo, para o seu segmento, para os seus concorrentes. Tudo isso de uma forma positiva e de uma forma que você consegue melhorar e se desenvolver. Uma outra ferramenta muito boa para estratégia é o Canvas, ou o Sexy Canvas. Já é uma ferramenta um pouquinho mais robusta do que a análise SWOT. Recomendo você fazer as duas. O Sexy Canvas olha muito para o seu negócio, para questões financeiras também. Ele é maravilhoso porque te faz pensar e te faz questionar diversos âmbitos que a gente geralmente não pensa, mas que no fim do dia são fundamentais para uma produção de conteúdo que te leva a conquistar os seus objetivos. Essas duas ferramentas, essas duas análises são exemplos. Existem diversas outras análises, mas eu super te indico a estudar sobre estratégia. Você deve ter um objetivo com a sua produção de conteúdo, como é que você pode andar e caminhar nessa jornada de produção de conteúdo para atingir o seu objetivo em um tempo bom, com esforços bons, para que você não se mate no meio do caminho fazendo essas coisas. Lembra que a gente falou sobre organização pessoal? Organização pessoal também está dentro deste assunto de estratégias. É importante a sua organização estar conversando com a sua estratégia e vice-versa. E antes de dar o último assunto, eu não poderia terminar esse vídeo sem falar do Frame 365. Se você, querido produtor, está nessa jornada de gerar ideias de conteúdo, você precisa dar um ligue neste Frame 365, que é uma ferramenta que eu desenvolvi e aplico constantemente com os meus mentorados quando a gente fala sobre produção de conteúdo. É uma ferramenta que te ajuda a gerar conteúdo de uma forma super simples e prática, porque eu sei dos desafios que é produzir conteúdo e produzir ideias. Esse frame foi um exercício que eu fazia com os meus mentorados de como que a gente pode fazer um brainstorm estratégico para que no final desse brainstorm você saia com diversas ideias para o ano todo. Por isso que é o 365, uma ideia para cada dia do ano. E esse frame funciona através de uma metodologia de afunilamento. A gente vai começar pensando de uma coisa macro, que seria a sua linha editorial, e vai terminar no final com uma ideia de conteúdo por dia, de uma forma super fácil, prática e também através do Notion. A quinta coisa que eu estudaria se eu estivesse começando a produzir conteúdo, sem dúvida, seria sobre edição de áudio e edição de vídeo. A maioria dos produtores de conteúdo não tem o luxo de ter uma equipe. E se você tem o luxo de ter uma equipe, editor é a primeira coisa que você deve pensar. Mas se não é o seu caso, aprenda a editar áudio e a editar vídeo, e sim, nesta ordem. Por que eu falo isso? Muito por conta da minha história e da minha jornada com a produção de conteúdo. Eu comecei minha produção de conteúdo produzindo meu podcast, que se chama Para Lembrar, e ele deve estar disponível aí nas plataformas digitais, e desde sempre eu fui uma pessoa muito autodidata. Se eu precisava fazer alguma coisa, eu tinha que estudar aquela coisa. E para o podcast não foi diferente. Eu não sabia nada de edição de áudio, de captura de áudio, e podcast é só áudio. Ou era só áudio, hoje não é só áudio. Então, na época, eu precisei aprender sobre tudo isso, e eu posso te dizer, com toda a segurança do mundo, de que os meus conhecimentos e os meus estudos em edição de áudio foram fundamentais. Eu terminei o meu projeto do podcast, ele está completo. Eu migrei para outros tipos de conteúdo, e aí sim, incluiu vídeos. E eu precisei aprender a editar vídeos, e vídeos realmente é uma coisa muito mais complexa que áudio. Depende muito da plataforma que você escolhe, depende muito do profissionalismo
profissionalismo que você quer nos seus vídeos, mas eu super aconselho você a estudar essas duas coisas. Eu ter um conhecimento de edição de áudio me fez editar muito melhor os vídeos de uma forma muito mais rápida. Edição de vídeo eu não acho um conhecimento super fácil de aprender. Você precisa dedicar um tempo maior para aprender, para ver vídeos, mas é essencial. É essencial você saber um pouco sobre colorimetria, sobre edição de texto em vídeos, sobre cortes, transição, áudios, enfim, são muitas coisas que envolve esse conhecimento de edição. Se você aprende a editar vídeos de uma forma boa, é um conhecimento válido e que abrange para muitas partes da sua vida e não só para produção de conteúdo. Para vocês terem uma ideia, todos os meus vídeos são capturados e editados por mim, e um dia, se Deus quiser, eu vou ter uma equipe, mas por enquanto eu consigo fazer isso e entregar um conteúdo da melhor forma e conteúdos bons para quem tá me assistindo. Então, edição de áudio e vídeo. Dica bônus aqui pra vocês, porque eu preciso falar sobre isso, mas se você está começando a produzir conteúdo, ou se você está nessa jornada de produção de conteúdo, aprenda sobre empreendedorismo. Por que eu digo isso? Durante a minha jornada como mentora, eu sempre vejo que a produção de conteúdo está envolvendo objetivos muito maiores do que os conteúdos em si. E esses objetivos quase sempre estão envolvidos com negócios. Então aprenda sobre empreendedorismo, aprenda sobre novos negócios. E isso vai envolver diversos conteúdos importantes, não só sobre questões financeiras, mas como, por exemplo, como construir uma persona, como saber a diferença entre persona e público-alvo, como construir os seus objetivos, como metrificar os seus objetivos. Métricas também. Essas questões são básicas no empreendedorismo e são básicas no marketing. E são questões que ajudam muito no dia a dia de qualquer produtor de conteúdo. Estude sobre empreendedorismo, estude sobre negócios, que eu tenho certeza que vai influenciar positivamente a sua produção de conteúdo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá uma olhadinha no Frame 365, que eu tenho certeza que pode ser muito bom pra você, e nos outros materiais que eu estou deixando aqui na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e até mais. Tchau!